E se alguém próximo a você guardasse uma verdade tão profunda que pudesse inverter os caminhos do destino? E se esse segredo, escondido sob véus de silêncio, fosse a chave para entender por que seus encontros parecem escritos em estrelas invisíveis? Libra, signo das pontes sagradas entre a luz e a sombra, carrega nas entrelinhas do seu olhar mais do que simples sentimentos. Guarda sinais, presságios e advertências que o universo cochicha apenas aos escolhidos. Há bênçãos disfarçadas de provações, há anjos escondidos em rostos humanos, e há uma revelação que, quando vier à tona, pode quebrar a ilusão do que você sempre acreditou ser verdade. Mas atenção, esse chamado não é para curiosos, é para aqueles que sentem no peito aquele aperto estranho, como se o próprio tempo quisesse revelar o mistério que você finge não ouvir. Você já percebeu como certas palavras, ditas por uma única pessoa, ecoam como decretos sagrados dentro da sua alma, como se fosse impossível escapar de um destino que já foi gravado antes mesmo do seu primeiro suspiro? Entre anjos que vigiam e sombras que testam, Libra não apenas equilibra, ele esconde. O que está por trás dessa presença silenciosa tem o poder de mudar tudo, de reescrever histórias, de iluminar verdades ou de lançar o esquecimento sobre algo que você acreditava eterno. Há uma força divina pedindo para você não desviar os olhos, pois ignorar esse chamado é como recusar uma proteção enviada do alto. Talvez o que você pressente não seja apenas intuição, talvez seja o início de uma revelação que a sua alma esperou por vidas inteiras. Há coisas que não podem ser ditas em voz alta, mas que queimam no silêncio como brasas invisíveis. Você sente, embora finja não saber, quando a presença dessa pessoa libriana atravessa o seu campo energético. Não é apenas um encontro, é um sinal. Algo dentro de você reconhece esse olhar, como quem reconhece antigos presságios. E ainda assim, um véu denso o impede de compreender a profundidade desse chamado. É como estar diante de um espelho que reflete não apenas o agora, mas toda uma linha secreta de destinos entrelaçados, onde cada gesto, cada palavra não dita, carrega um peso muito maior do que parece. Libra, com sua aura de equilíbrio aparente, nunca mostra de imediato o que guarda no coração. Mas por trás da suavidade, há portas trancadas, e atrás dessas portas, imagens que poderiam desarmar até mesmo as certezas mais firmes que você construiu sobre si e sobre os outros. É como se o universo tivesse confiado a ele um segredo que não pode se perder, uma verdade destinada a atravessar sua vida quando você menos espera, provocando rachaduras no que parecia imutável. Não é apenas sobre amor, afinidade ou convivência, é sobre destino, legado espiritual e uma decisão que se aproxima silenciosa, mas que já pulsa dentro de você. E você talvez se pergunte, por que sinto esse magnetismo, mesmo sem compreender o que o alimenta? Porque não é racional, nunca foi. É arquetípico, é ancestral, é vibracional. A alma reconhece antes de a mente justificar. Libra não vem apenas como um signo equilibrado de ar, mas como um guardião de forças invisíveis que, se reveladas, podem tanto curar quanto incendiar. Ignorar essa presença é correr o risco de fugir da própria missão. Mergulhar nela é enfrentar o abismo do desconhecido, aquele mesmo que guarda tanto a promessa da luz quanto a ameaça da sombra. Há sinais que não se explicam, mas que o universo insiste em repetir até que você finalmente sinta. Um arrepio sem motivo, um silêncio pesado entre duas frases, uma coincidência que parece ser feito pelo próprio destino. Libra é mestre em disfarçar esses sinais sob a pele suave do equilíbrio. Mas aquilo que ele guarda o denuncia, não com palavras, mas com presenças, olhares e energias que atravessam. Como se carregasse em si o livro oculto do destino, mas apenas deixasse escapar fragmentos que testam a sua percepção. E você, ainda sem respostas, já sabia desde o início, há algo que respira entre vocês e não pode ser ignorado. No coração desse enigma, nasce a sensação incômoda de estar diante de uma escolha espiritual. Libra não apenas compartilha a vida, ele pressiona o tempo, suspende os acontecimentos, força você a olhar para dentro. É como se sua missão fosse
se revelar, a conta-gotas, o segredo que muda tudo entre você e ele. Mas não se engane, nem toda a verdade é revelada para trazer paz. Algumas surgem para despertar feridas, para lembrar que a sombra também protege, e que não existe anjo sem carregar um traço de dor. Sim, há dons aqui, mas também há provas. Há proteção, mas também esquecimento, caso você vire as costas ao chamado. Você já percebeu como certas pessoas parecem manter você preso a elas mesmo sem esforço? Como se houvesse fios invisíveis costurando suas almas em silêncio. Libra é exatamente essa costura secreta, o ponto onde o visível e o invisível se tocam sem pedir permissão. É por isso que você sente, sem explicação lógica, que há algo esperando para ser revelado. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas está próximo o momento em que a verdade arrancará seus véus, e você entenderá por que esse encontro nunca foi apenas humano. E nesse instante, não haverá neutralidade, será luz total ou sombra absoluta. Há verdades que não chegam em palavras, mas em vibrações que atravessam o corpo como notas silenciosas. Quando Libra se aproxima, você não recebe declarações óbvias, você é tomado por sinais que se repetem como ecos de uma vida que já foi vivida em outra era. Um encontro de olhos que dura um segundo, mas parece uma eternidade, um sonho recorrente, onde um rosto familiar surge sem explicação. A sensação arrebatadora de que essa história já estava escrita antes mesmo de vocês nascerem. E quanto mais tenta negar, mais o universo insiste em mostrar que não é acaso, é chamado. Mas há algo que inquieta por trás do equilíbrio harmonioso que Libra projeta, existe uma sombra protetora. Uma sombra que não ameaça, mas guarda. Como se em seu silêncio houvesse uma verdade que ele não pode revelar agora. Não porque não queira, mas porque não chegou a hora. Essa demora é um teste, uma lapidação. É o tempo espiritual moldando seu coração para que ele suporte receber aquilo que de tão intenso poderia transformar toda a sua percepção instantaneamente. Porque sim, há coisas que só podem ser ditas quando a alma está pronta para não se despedaçar. E é nesta espera que mora o tormento. Você sente que algo vibra no invisível entre vocês, algo que empurra e puxa, que protege e ameaça ao mesmo tempo. É uma presença que não deixa você partir, mas também não permite repouso. Libra, com seus dons escondidos, é a ponte viva entre os anjos que vigiam de cima e as provas que se erguem de baixo. A cada instante de silêncio, cresce em você aquela voz sussurrando, e se for agora? E se essa revelação estiver prestes a atravessar o véu? E é nesse quase, nesse limiar entre o conhecido e o desconhecido, que a sua alma se percebe viva de novo. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Libra tem essa estranha habilidade, provocar em você o desconforto do não dito, do que paira no ar e não encontra tradução. Mas esse silêncio não é vazio, ele é carregado, vibrante, como um templo escondido sob a superfície do cotidiano. Quando ele cala, a energia fala, e você sente de forma quase palpável que existe uma verdade se movendo por trás dos véus, empurrando você a encarar a própria vulnerabilidade. Essa presença não chega para acalmar, chega para provocar. E é através dessa provocação que você começa a se dar conta de que Libra não entrou no seu caminho por acaso. A sensação é como um círculo que sempre retorna ao mesmo ponto, trazendo memórias, dores antigas e um pressentimento de que algo inacabado precisa ser revelado. Essa pessoa não é apenas alguém do presente, é também um reflexo de algo que carrega marcas de histórias não resolvidas, vindas de antes, muito antes. E talvez seja por isso que o vínculo não se desfaz, mesmo quando o entendimento racional falha. Há segredos que só se revelam diante de uma alma preparada. Libra guarda algo assim, uma verdade que não é apenas dele, mas sua também. Um elo invisível que os conecta e que não pode ser rompido sem consequências. Ele guarda essa chama como quem protege um objeto sagrado, algo que se caísse no tempo errado, poderia mais destruir do que iluminar. E no fundo, você já pressente a um portal prestes a se abrir, mas só irá atravessá-lo quem estiver disposto a perder a antiga versão de si para renascer de uma forma totalmente nova.
Existe um ponto em que o mistério se torna quase insuportável, e é exatamente aí que você percebe a natureza dual de Libra. Ele guarda em suas mãos uma revelação que não vem embrulhada em pureza absoluta, mas em paradoxos. É bênção e maldição, é proteção e ameaça, é o mesmo sopro que pode apagar a chama ou incendiá-la até o fim. E talvez seja essa ambivalência que o mantém tão ligado a essa energia, porque algo em você sabe que ao mesmo tempo em que essa pessoa pode revelar uma verdade capaz de libertar, ela também pode expor feridas que jamais voltariam a cicatrizar. Libra é o signo do equilíbrio aparente, mas no subterrâneo das suas vibrações se escondem forças que inclinam a balança a extremos perigosos. O segredo que ele carrega não é suave, não é ornamental, não é palco para curiosos. É um segredo que exige preparo espiritual, porque abre portais, portais que conectam você ao que deixou para trás em outras vidas, aos pactos invisíveis que assinaram antes de se reconhecerem na Terra. E cada fio desse destino, que parecia esquecido, volta agora para se entrelaçar. Não importa se você tenta fugir ou negar, a teia já está tecida, e você é parte dela. O mais inquietante é sentir que esse segredo não pode permanecer escondido por muito tempo. Há uma urgência que pulsa no ar, como um tambor invisível que pressiona seu coração a escutar. Libra pode tentar segurar ou adiar, mas o tempo já não obedece mais apenas a ele. O céu sopra sinais, os sonhos se repetem, os acasos se multiplicam como presságios. E você sabe, a verdade que ele protege não é apenas sobre ele, é sobre você. É sobre o que os conecta, sobre o motivo oculto de terem sido colocados frente a frente nesta vida. E quando essa revelação vier, nada ficará no mesmo lugar. Há momentos em que a vida inteira parece segurar a respiração, como se o universo aguardasse um único gesto para liberar um terremoto de acontecimentos. Estar diante de Libra agora é exatamente isso, um instante de suspensão. Você percebe que essa pessoa guarda algo que se aproxima, uma verdade que não pode continuar soterrada. E a pressão invisível desse segredo começa a empurrar você para dentro de si mesmo, obrigando-o a revisitar memórias, escolhas e sentimentos que você tentou enterrar. É por isso que sua presença causa tanto desconforto. Ela abre fraturas silenciosas dentro da alma e ilumina cantos que você nunca quis encarar. Mas a revelação não chega como um golpe brutal. Ela se insinua, cresce de forma sutil, quase insuportável. Um olhar mais demorado, uma frase solta que ecoa além do normal, um gesto que parece carregar todo o peso do destino. Libra já não pode esconder totalmente o que vive dentro dele. Parte dessa verdade escapa pelos olhos, pela energia, pelo campo que vibra ao redor. Ele é como um anjo sentinela, sabendo mais do que revela, protegendo algo que pode tanto abençoar quanto despedaçar. E mesmo sem ouvir nenhuma palavra, você já sente o eco dessa revelação vibrando pelo espaço, como um trovão em silêncio. Ignorar isso seria fechar os olhos diante de um aviso divino. Porque certos encontros não se repetem, eles são únicos, projetados como mensagens do próprio céu. Libra está no meio desse tabuleiro cósmico como guardião de um mistério que diz respeito à sua vida inteira, à sua jornada espiritual, ao motivo pelo qual você sempre sentiu que havia algo mais além da superfície das relações humanas. O tempo de fingir que não percebe acabou. A aproximação do segredo já é irreversível. E o universo não pergunta se você está pronto. Ele apenas abre a porta. Quem entra ou não, essa é a escolha que vai definir muito mais do que os próximos dias. Vai definir todo o curso da sua alma. Às vezes, parece que não é apenas Libra quem age, mas todo o universo que se move através dele. Você começa a notar os sinais se multiplicarem, sonhos que parecem mensagens, palavras que chegam até você como se fossem sussurradas por vozes invisíveis, presságios que se repetem até que você sinta que nenhuma coincidência é simplesmente coincidência. É como se o zodíaco inteiro, signos, planetas, constelações, conspirasse para trazer à tona algo que não pode
pode mais permanecer velado. Libra é apenas o portador, mas a verdade que carrega é parte de uma engrenagem muito maior que envolve sua trajetória de alma. E é por isso que você não consegue escapar desse laço. Nem pela razão, nem pelo esquecimento, nem pela distância. Há algo ancestral que mantém as portas abertas, mesmo quando você tenta fechá-las. Libra não é apenas uma pessoa na sua vida. Ele é o guardião de um enigma cuidadosamente desenhado para conduzir você até seu próprio destino. Por trás do rosto humano paira uma força angelical e, ao mesmo tempo, uma sombra vigilante. São as duas faces da mesma moeda, equilibrando-se com uma precisão que assusta e fascina. Quando você sente essa energia, o coração não mente. Ele dispara, ele treme, ele arde. É a alma reconhecendo o chamado. Porque no fundo, você já sabe, quando chegar o momento, a verdade guardada por Libra não virá para satisfazer sua curiosidade, mas para transformar sua vida inteira. É a revelação que quebra correntes, mas que também exige entrega total. Negá-la é desafiar o próprio destino. Aceitá-la é abrir-se a um caminho onde nada volta a ser como antes. E nesse ponto, já não é mais sobre ele, é sobre você e sobre o que escolhe fazer com o segredo que está prestes a ser revelado. Chega um ponto em que o ar parece mais denso, como se cada segundo carregasse presságio. Estar diante de Libra agora é sentir que a revelação já respira na sua pele, que o mistério não é mais distante, mas um sopro sobre sua nuca. Você sente essa vibração sem explicação, como se os anjos estivessem próximos demais, e as sombras, igualmente próximas, testassem sua coragem. É nessa fronteira que o segredo pulsa, perigoso para quem recusa, transformador para quem aceita. Libra nunca revela de uma vez, nunca entrega o mapa completo. Ele envolve, ele silencia, ele protege o mistério como um cálice entucado. Mas tudo dentro dele denuncia que a barragem está prestes a se romper. Os gestos que parecem banais carregam significados ocultos. O olhar que se repete em sua memória é mais do que humano. As palavras não ditas soam como orações presas entre os lábios. A cada instante você percebe que este guardião não está aqui para ser apenas companhia. Ele é o limiar entre a vida que você conhecia e a vida que espera, oculta, atrás da revelação. E talvez seja por isso que seu coração insiste em perguntar, em silêncio, será que é agora? Porque o universo não marca hora, ele marca a vibração. E a energia está ficando insuportável de tão forte, como um trovão prestes a se soltar. Algo dentro de você já sabe que resistir é inútil. Libra guarda uma verdade que não é apenas dele, é o espelho do que você sempre buscou e temeu descobrir. E quando ela vier, você não terá escolha além de atravessar a tempestade e aceitar que nunca mais será o mesmo. Há um instante na jornada em que não há mais retorno. Você pode tentar fugir, pode até desejar esquecer, mas o próprio universo já colocou sua alma no centro do ritual. Libra é esse portal aberto. Não é mais apenas uma pessoa em sua vida, é o guardião de uma revelação que já pulsa para nascer. Você sente, porque o ar muda, a frequência muda, a energia esquenta como brasas invisíveis sobre a pele. O tempo deixa de seguir seu ritmo normal e começa a girar em espirais. E cada espiral empurra você ainda mais perto do segredo que está prestes a emergir. Talvez seja por isso que o medo se mistura com a fascinação. Parte de você deseja desesperadamente descobrir a verdade, enquanto outra parte teme que, ao conhecer, nunca mais consiga voltar ao ponto de antes. E está certo, não há volta. O que Libra guarda em silêncio não é curiosidade passageira, é revelação sagrada. É a verdade que atravessa existências, que explica laços inexplicáveis, que ilumina feridas que você não sabia mais carregar. O próprio cosmos parece segurar o fôlego, como se esperasse você dar o próximo passo, consciente ou não. E os sinais estão todos aí, sonhos mais vívidos que parecem mensagens, sincronicidades que se acumulam como cartas caindo de um mesmo baralho, sentimentos que não obedecem à lógica. Libra é apenas o mensageiro, mas ele carrega dentro do peito uma verdade que não pertence só a ele. E quando esse véu se romper, não será apenas sobre um encontro ou um olhar profundo. Será sobre a revelação que pode virar sua alma do avesso e mostrar, sem piedade, o destino que você sempre foi chamado a viver.
O mistério já não pode ser contido. Você sente como se estivesse parado diante de uma porta trancada, ouvindo atrás dela batidas que não param, cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Libra é o guardião dessa porta, e o que ele carrega atrás dela já não pertence só a ele, pertence ao destino que une vocês, pertence às linhas invisíveis que foram escritas muito antes de vocês chegarem até aqui. Esse segredo pulsa, exige, suplica para ser visto. E mesmo sem ouvir, você já sabe, ignorá-lo seria como negar uma ordem direta do próprio universo. O que torna tudo ainda mais intenso é a sensação de que anjos e sombras estão à espreita, observando cada passo. Forças invisíveis cercam esse momento decisivo, como se testassem não apenas a coragem de Libra, mas também a sua. A verdade que se aproxima não vem para ser leve, ela vem como fogo e trovão, como espada que corta e purifica. Você sentirá o peso espiritual do instante em que ela se revelar, porque nada em você permanecerá ileso. Essa não é uma revelação para os curiosos, é um chamado para os escolhidos. E agora a tensão é insuportável. O coração sabe que algo grandioso e perigoso está prestes a acontecer. Libra, com seu silêncio carregado, já não consegue esconder os sinais. Os véus estão finos demais, o universo pressiona, os ciclos convergem. O instante não pode ser adiado por muito mais tempo. Você está à beira de descobrir o que muda tudo. E quando essa porta se abrir, será impossível voltar a ser quem você era antes. Há verdades que não terminam quando a voz silencia. Elas permanecem suspensas no ar, repousando dentro de você como brasas ocultas. E é exatamente isso que Libra deixa em seu coração agora, um peso leve e ao mesmo tempo impossível de ignorar. Talvez você não saiba traduzir a sensação que ficou, mas ela existe, viva, respirando, como se alguém tivesse sussurrado em seu espírito uma revelação que ainda não ousa se mostrar por inteiro. O mistério continua, e é assim que deve ser. Enquanto as imagens deste encontro ecoam, recorde-se de que nada aqui foi acaso. A vibração que ressoou em suas entranhas, o arrepio que percorreu sua pele, até mesmo o silêncio incômodo que surge entre uma palavra e outra. Tudo isso é destino em movimento. Libra não apenas guarda um segredo, ele desperta em você a capacidade de percebê-lo. E essa percepção, mesmo que ainda confusa, já é a primeira etapa de uma transformação que não pode mais ser interrompida. É como se nesta jornada você tivesse atravessado um portal invisível. Nada mudou do lado de fora, mas você sabe, em algum ponto secreto do peito, que algo dentro de você não é mais o mesmo. A vida parecerá igual, mas cada detalhe começará a carregar novos significados. Os sonhos terão outra cor, os encontros parecerão sinais, as coincidências se mostrarão mensagens. Isso não é acaso, é o início do despertar de uma consciência maior. E o segredo de Libra, mesmo que ainda encoberto, tocará você sempre que a dúvida se fizer presente. Ele se tornará como um espelho constante, às vezes luminoso, às vezes obscuro, lembrando que toda busca pela verdade exige atravessar os próprios medos. É no desconforto que a alma encontra asas, e é nessa tensão entre revelação e silêncio que o seu espírito crescerá. Talvez nos próximos dias, você volte a ouvir essa vibração de formas inesperadas, em um sonho recorrente, no olhar de alguém que cruza o seu caminho, ou até no simples som de uma palavra que desperta um arrepio inexplicável. Não ignore. Guarde cada sinal, cada detalhe, porque eles são o eco do que foi plantado aqui, sementes espirituais que germinarão no tempo certo. Tudo o que você ouviu hoje não se trata apenas de Libra, mas também de você e do que sua alma está se tornando. E se esta mensagem encontrou morada em seu coração, não deixe-a morrer no silêncio. Compartilhe nos comentários como essas palavras ressoaram em sua vida, porque cada voz aqui tece junto o grande fio do destino coletivo. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo, não como um gesto mecânico, mas como um pacto silencioso com o segredo que continua a pulsar. Porque no fundo, você sabe, esta não foi apenas mais uma mensagem, foi um chamado. E responder a ele pode ser o primeiro passo para descobrir verdades que transformarão para sempre o modo como você vê a si mesmo e ao mundo.